Olá, esta apresentação prende-se com a definição e fisiopatologia da disfunção renal aguda, mais concretamente a disfunção renal aguda associada à sepsis. Quais são os pontos-chave que nós conhecemos da lesão renal aguda? Sabemos que a lesão renal aguda associada à sepsis é uma complicação frequente nestes doentes, principalmente em doentes críticos, que os doentes com lesão renal aguda associada à sepsis têm uma maior morbimortalidade e que se estende para além do internamento hospitalar, após a alta hospitalar, que este diagnóstico é muitas vezes tardio, que só é feito, apesar de ser manifestado antes da entrada na UCI, é feito tardiamente quando os doentes ingressam na UCI, que o seu reconhecimento precoce é crucial e que 50% destes doentes com lesão renal aguda, porque o seu diagnóstico é tardio, não têm os cuidados devidos. Vamos começar então com um pequeno quiz. Temos um homem de 50 anos, diabético, raça negra, com doença renal crónica, que é admitido com uma creatina sérica basal de 2 mg por decilitro. Tem um quadro de sepsis. Na admissão, a sua creatinina era de 2,3 e aumentou para 2,6 no dia seguinte. No que respeita à função renal, qual das afirmações está correta? Utilizando a equação MDRD, a taxa de filtração glomerular estimada é 34 ml por minuto por superfície corporal. 2. Utilizando a equação CKD-EPI mais apropriada para este doente, a taxa de filtração glomerular é 32 ml por minuto por superfície corporal. Utilizando a fórmula de Crocroft-Gold, a clearance creatinina é 20 a 32 ml por minuto, ou a taxa de filtração glomerular não pode ser calculada porque a sua creatina sérica não está estabilizada. Todos nós somos cada dia mais tentados a utilizar as nossas calculadoras médicas para calcular as taxas de filtração glomerular e outros índices, principalmente em doentes críticos em que as decisões prendem-se com essas disfunções. No entanto, e isso é amplamente utilizado nos doentes com doença renal crónica. No entanto, o que é sabido é que no doente agudo, com uma lesão renal aguda, porque a sua creatinina não está estabelecida, porque ela vai agravar ou melhorar minuto a minuto, a taxa de filtração glomerular estimada não pode ser calculada utilizando nenhuma fórmula médica. Ela tem que ser medida. O que é que nós sabemos em relação à taxa de filtração glomerular e à creatinina? Sabemos que para a creatinina aumentar, e vimos aqui neste slide, a creatinina aumentar de 1 para 2 para duplicar, a taxa de filtração glomerular, a glomerular filtration rate, tem que diminuir quase 50%. Portanto, este marcador, a creatinina sérica, é um marcador tardio e que não deve ser utilizado sozinho na lesão renal aguda. Outro handicap em relação à creatinina é que grandes alterações na taxa de filtração glomerular podem levar a pequenas alterações da creatinina, como vimos aqui, no estadio de doença renal inicial, ou grandes alterações na creatinina não têm grande repercussão na taxa de filtração glomerular, como vimos aqui na doença renal avançada. Então, para o estabelecimento de lesão renal aguda, são utilizados dois critérios principais. A creatinina, que já vimos que é um marcador menos fiável e tardio, e a diurese, que é um marcador precoce. De acordo com a classificação da Kidney Disease Improving Global Outcome, podemos classificar a lesão renal aguda em 3 estadios, consoante a gravidade do valor de creatinina sérica e o valor da diurese, no estádio 1, no estádio 2 e no estádio 3. O estádio 1 é o estádio menos grave e o estádio 3 é o estádio mais grave. À medida que passamos do estádio 1 para o estádio 3, aumenta quer a gravidade, quer a mortalidade. Todos os doentes que necessitem de técnica de substituição renal contínua ou intermitente são considerados no estádio 3. Então, o que é isto da lesão renal aguda associada à sepsis?
não é mais que um doente que tenha os critérios de sepsis e que tenha os critérios de KIDGO, de lesão renal aguda. Alguns autores classificaram ainda a lesão renal aguda como sendo um síndrome cardiorrenal, nomeadamente um síndrome cardiorrenal secundário tipo 5. Então, como é que esta lesão renal aguda associada à sepsis pode evoluir? O que nós sabemos é que a lesão renal aguda pode ser diagnosticada a quando o diagnóstico de sepsis ou, uma vez tendo a sepsis estabelecida, mais tardiamente no seu desenvolvimento. E o que se quer é que esta lesão renal aguda seja um diagnóstico precoce, porque sabemos que o seu diagnóstico precoce há maior probabilidade de recuperação, menos probabilidade de recaída. Sabendo que um doente com uma lesão renal aguda de diagnóstico tardio e que tenha um risco de recaída, tem uma recuperação parcial mais provável, ou até mesmo uma não recuperação, que pode levar a uma lesão renal crónica e com isso um aumento da mortalidade. O que é que nós conseguimos, como é que nós vamos reconhecer precocemente a lesão renal aguda associada à sepsis? Através da utilização quer de biomarcadores, e estes biomarcadores vão nos ajudar não só no diagnóstico, como também no tratamento e na avaliação do tratamento que estamos a fazer à lesão renal aguda. Nós sabemos que temos marcadores de lesão renal aguda, sabemos que temos marcadores de sepsis. Neste momento, o que procuramos são biomarcadores que sejam comuns a estas duas entidades para que possamos diagnosticar precocemente esta entidade que tanto tem impacto na mortalidade do doente séptico. Apesar de nos últimos anos terem surgido cada vez mais biomarcadores, quer biomarcadores de sepsis, quer biomarcadores de lesão renal aguda, nomeadamente a cistatina, o N-gal, o que até à data os estudos têm demonstrado é que nenhum destes biomarcadores está estudado e consolidado de forma consistente para ser um biomarcador melhor que os marcadores tradicionais de diagnóstico, como a diurese e a creatina sérica, para o diagnóstico de lesão renal aguda. No entanto, estes marcadores de diagnóstico de lesão renal aguda, que são utilizados também na lesão renal aguda associada à sepsis, não são específicos. Nomeadamente, a diurese é um marcador importante, mas não específico, pode existir mesmo nos estadios mais avançados de lesão renal aguda. A oligúria pode ser um mecanismo apropriado da resposta a determinados estímulos, nomeadamente é sabido que a ação da hormona antidiurética pode resultar em urina com osmolaridade superior a 1400 miliosmoles, levando a diurese a 500 ml com função renal normal. Também, por outro lado, sabemos que existem determinados fármacos que vão alterar o valor de creatinina. Quais são então as consequências da lesão renal aguda? Nós sabemos que os rins têm um papel importante na homeostasia do nosso organismo e que pode afetar a maioria dos sistemas do nosso organismo. Nomeadamente, a retenção de fluidos vai afetar essencialmente o sistema cardiocirculatório e o pulmão, levando a sinais de insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. Sabemos também que a retenção de fluidos vai comprometer o sistema gastrointestinal, nomeadamente o nosso sistema hepático e o nosso sistema intestinal, promovendo a disfunção e translocação bacteriana. Sabemos que a excreção de toxinas urémicas está comprometida e que vai afetar o nosso sistema nervoso central, levando à encefalopatia. E sabemos também que a necrose celular vai acumular na microcirculação, levando a trombose da microcirculação. Os estudos já desde há uns anos demonstram que a lesão renal aguda é um marcador por si só de maior mortalidade hospitalar, e também o que é sabido é que à medida que agrava o estadio de lesão renal aguda, esta mortalidade agrava. Daí a importância do seu reconhecimento precoce. Este aumento de mortalidade é válido nos doentes
com lesão renal aguda associada à sepsis, quer nos doentes não sépticos. E, mais uma vez, aqui é objetivado que doentes com um estadio mais terminal de lesão renal aguda têm maior mortalidade, maior risco de disfunção renal crónica e maior necessidade de follow-up por lesão renal. São vários os fatores de risco para a lesão renal aguda, alguns modificáveis, outros não modificáveis. Nós não conseguimos modificar a diabetes, a idade, a presença de doença vascular periférica, de doenças renais e hepáticas crónicas, mas podemos otimizar a tensão arterial, a dislipidemia, o estado de desnutrição, a ventilação mecânica, os agentes nefrotóxicos, a cirurgia emergente. Portanto, estes fatores que são modificáveis podem minimizar o risco de lesão renal aguda. A fisiopatologia da lesão renal aguda associada à sepsis é multifatorial, quer por alterações hemodinâmicas do fluxo renal da macro e da microcirculação, quer por um padrão de desregulação da resposta imune de radicais livres de oxigênio e de interleucinas, que vão, quer por desregulação das células endoteliais renais da microcirculação, que vão causar disfunção endotelial do glicocálice, quer por lesão tubular. Na lesão renal aguda, o que se espera em termos de direções futuras é que cada vez o seu diagnóstico seja mais precoce, que haja uma utilização quer de dispositivos médicos, quer de follow-up mais precoce, quer de suporte hemodinâmico, quer de biomarcadores e de novos fármacos que nos ajudem a proteger o rim, de forma a que consigamos melhorar o outcome, quer em termos de sobrevida do indivíduo, quer em termos de sobrevida do órgão. Para concluir, sabemos que o doente em risco, com fatores de risco modificáveis e não modificáveis perante um insulto, nomeadamente uma sepsis, se tiver uma abordagem adequada, um tratamento precoce da sepsis, a evicção de fármacos nefrotóxicos, pode não vir a desenvolver uma lesão renal aguda. Se tiver uma resposta tardia a este insulto, pode desenvolver uma lesão renal aguda com um aumento da morbimortalidade.